Eu sei, eu tô... Tá, bom dia. Calma. Bom dia, pessoal. Nós vamos então agora apreciar a apresentação da monografia da Maria Clara, né? Eu vou estruturar da seguinte forma: a Maria Clara vai ter cerca de 15 minutos para apresentar o trabalho dela, e aí eu vou passar a palavra para a banca, que é composta pela professora Érica e o professor Wagner, e depois da palavra deles, vai ter até 15 minutos de observações e passa para os 5 minutos finais. Então, com a palavra, Maria Clara. Tá, bom dia a todos. Eu sou Maria Clara e hoje eu vou apresentar a defesa da minha monografia Os Mares em Perigo, quão eficiente a divulgação sobre a achicação dos oceanos. Bom, primeiramente, a estruturação do meu texto e dessa apresentação foi realizada seguindo a introdução, que ela vai explicitar as causas e consequências da achicação dos oceanos. Depois, no capítulo 1, onde é caracterizada a divulgação científica. E o capítulo 2, onde ocorre a análise das publicações relacionadas às percepções da população a respeito da achicação dos oceanos, para, por fim, chegar na conclusão, onde eu vou estabelecer a minha hipótese inicial e se ela foi confirmada ou não. Bom, a monografia ela é iniciada situando mesmo a questão ambiental atual do planeta, de forma a relacionar a ação antrópica e as mudanças climáticas, porque, como a gente pode observar aqui nesse mapa, nesse gráfico, desculpa, as emissões antropogênicas globais de dióxido de carbono, aqui o azul mais claro seriam a queima de combustível fóssil de cimento, que desde a Revolução Industrial até os dias atuais vem crescendo cada vez mais, e o dióxido de carbono, que é o CO2, ele é um gás muito poluente e muito prejudicial em excesso na natureza. Então, com isso, é realizada a questão dos oceanos, é introduzida ela, que por ocuparem 70% da superfície terrestre, os oceanos podem, existe esse dado, né, que desde a Revolução Industrial até meados de 1995, 30% do dióxido de carbono, o CO2 de origem antropogênica, foi absorvido pelos oceanos. E antropogênico significa humano, né? Então, ação humana. Essa absorção ela pode ser muito prejudicial, uma vez que a dissolução do dióxido de carbono causa mudanças na química dos oceanos e, então, aumenta a concentração de íons de hidrogênio, né, de H+, assim ocasionando o aumento da acidez dos oceanos, que seria a acidificação dos oceanos, que é o tema do trabalho. Bom, e aí eu trouxe toda essa contextualização para explicar todas essas consequências. Então são trazidos diversos exemplos de consequências que, na verdade, ainda tem muito a ser estudado sobre esse assunto, mas elas são consequências prejudiciais a todos, tanto aos seres vivos marinhos quanto a nós, que, como a gente pode observar na imagem, a gente depende bastante desses seres, tanto por conta da pesca, por conta de medicamentos que são derivados do oceano, de coisas biológicas dos oceanos, né? E também o turismo. E aí na monografia é exemplificada a questão das espécies calcificadoras, que elas são muito afetadas pela acidificação dos oceanos, e por grande parte dessas espécies serem plânctons, que fazem parte da base da cadeia alimentar, ela pode ocorrer um desbalanço ecológico gigantesco, que é algo muito complicado e ainda não foi estudado por completo, como eu falei. E aí, ao descrever todas essas consequências que foram possíveis, é compreendida a importância de tratar sobre esse assunto, de tratar sobre como ele tem sido percebido pela população e como essa comunicação tem acontecido. Por isso, a minha hipótese inicial, ela se baseia na questão de a população desconhecer sobre esse assunto e então eu tento comprovar se a comunicação é efetiva ou não, e a minha hipótese seria que ela não é efetiva. Então, para isso, eu inicio o meu primeiro capítulo, caracterizando a divulgação científica, e ele é dividido em 3 sessões, sendo a primeira a divulgação científica nos dias atuais, onde é abordada uma questão mais do ambiente tecnológico, do ambiente digital, e como ele tem influenciado positivo e negativamente a divulgação científica. Então é bom porque ele disponibiliza o acesso, facilita o acesso às informações, mas também facilita o compartilhamento de desinformações, informações falsas, como a gente observa atualmente. E também eu achei interessante trazer agora, assim, uma relação que foi realizada após a leitura de 2 diferentes artigos que falavam um sobre a pandemia
e o contexto atual da divulgação científica na pandemia, e o outro sobre o contexto atual, o contexto da Segunda Guerra Mundial, e como em ambas as situações existe essa potencialização do interesse público sobre as questões científicas. Então foi interessante fazer essa relação, mas que atualmente, com o desenvolvimento do ambiente digital, ocorre o maior compartilhamento de desinformações, informações falsas. A partir disso, na segunda sessão, a divulgação científica sobre a ação antrópica na natureza, foi estabelecida a importância de falar sobre os ambientes, os impactos ambientais, e também foi trazido um recorte da imprensa brasileira mesmo, onde uma pesquisa afirma que as questões ambientais são tratadas na imprensa brasileira só em 3 casos específicos, um sendo nas catástrofes, quando ocorrem catástrofes ambientais, outro sendo quando essa temática é um tópico de revistas estrangeiras, e por fim, no Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi estabelecido pela ONU. Então, por último, para chegar finalmente no meu escopo, na terceira sessão é falado sobre a divulgação científica sobre a acidificação dos oceanos, e também é abordada a importância de tratar sobre esse assunto, mas com algumas outras informações a respeito da falta de atenção voltada a esse tema. Então, existe, já foi falado na segunda sessão que existe essa falta da menção dos impactos ambientais, mas ela consegue ser ainda pior quando falado sobre os impactos na vida marinha, e pior ainda mais quando falado sobre os impactos na acidificação dos oceanos. E aí, seguindo para o capítulo 2, que são as análises, ele foi dividido também entre 3 análises de 3 artigos diferentes, sendo o primeiro The Public Awareness Concerns and Priorities About Anthropogenic Impacts of Marine Environments. Esse estudo foi um dos únicos que não tinha total especificidade na acidificação dos oceanos, mas eu vou explicar depois porque isso foi importante também. Ele foi realizado entre janeiro e fevereiro de 2011 em 10 países europeus. E ele teve o objetivo de quantificar as percepções, prioridades e a conscientização pública a respeito da acidificação, dos impactos marinhos. Então, esses resultados eles vão render uma comparação entre a acidificação dos oceanos e os impactos marinhos, e o nível de preocupação e de prioridades entre os dois, que a gente pôde observar a partir dos resultados, um baixo nível que a acidificação dos oceanos atingiu, tanto como prioridade e quanto para preocupações, assim, concluindo que existe esse baixo conhecimento a respeito do tema. O segundo artigo analisado foi Exploring the Evil Twin of Global Warming, Public Understanding of Ocean Acidification in the United States. Esse foi realizado em 2017 nos Estados Unidos, como fala, e o objetivo foi um pouco mais específico, que é investigar as predisposições demográficas e ideológicas e como elas afetam as respostas públicas sobre a acidificação dos oceanos. Esses resultados, eles também mostraram um baixo conhecimento da população a respeito do tema, mas ele teve algo extra que foi apresentado durante a pesquisa, que é essa mensagem informativa. Então, durante a pesquisa, os entrevistados foram apresentados a uma mensagem informativa que, após a leitura, foi comprovado que houve um aumento da preocupação geral a respeito do tema, e isso é uma informação que pode abrir possibilidades para se trabalhar em cima da conscientização sobre a acidificação dos oceanos. E, por fim, o último artigo analisado foi Opportunities of Communicating Ocean Acidification to Visitors at Informal Science Education Institutions. Esse foi uma pesquisa que a análise ocorreu em 2014, mas a pesquisa foi realizada em 2012 pela The Ocean Project, e é um conjunto de entrevistas que a análise teve como objetivo testar e diferenciar os membros de dentro e fora das instituições informais da educação, que seriam os zoológicos, museus e aquários. Esse foi o único estudo que teve a temática 100% sobre a acidificação dos oceanos, e por isso os resultados foram mais específicos, mas ainda muito semelhantes com o anterior, que mostra que houve esse aumento da preocupação geral quando foi apresentado, as pessoas foram apresentadas a uma mensagem informativa, né? Mas também tem esse baixo conhecimento que foi bastante
visível durante essa pesquisa. E aí, por isso, né, quando a gente fala sobre esse baixo conhecimento e essa falta do saber das pessoas, é confirmada então a hipótese inicial de que a divulgação científica não é eficiente a respeito da acidificação dos oceanos e que o público desconhece sobre esse tema, mas, assim como foi apresentado nas pesquisas, houve algo um pouco mais interessante, que é essa questão que as preocupações elas podem ser instigadas através de uma exposição de mensagens informativas. Então, isso mostra que existe uma possibilidade de aprimorar a comunicação sobre a acidificação dos oceanos. E, por isso, no final da conclusão, é apresentado alguns estudos que iniciam esse próximo passo, que seria entender e estabelecer estratégias para aprimorar a comunicação sobre a acidificação dos oceanos. E aí eu também queria agradecer agora a minha família, meus amigos, meu orientador, meu namorado também, por todo o apoio, e também a banca Wagner e Érica por terem aceitado o convite. Essas são as minhas referências. E eu queria, antes de passar a palavra, deixar aqui também um QR Code para se alguém tiver interesse pela leitura ou para acompanhar o processo que vai acontecer agora. Obrigado, Maria Clara. Eu passo então a palavra para a banca. Quem não trabalha na comunicação? Então, dou a palavra para a professora Edith. Bom, primeiro agradecer a vocês, Público Maria, pelo convite, Ed também pelo convite. É um tema muito rico, assim. A vontade que eu tinha, Maria, além do teu trabalho, era de saber mais mesmo, né? Eu que não sou tanto dessa área da biologia e da química, apesar de estarmos sempre conectados nessa questão mais interdisciplinar, fiquei com vontade de ler mais mesmo sobre o assunto, né? Já queria te parabenizar pela escrita do trabalho. É uma escrita que tem uma característica acadêmica forte. Acho que isso também vem um pouco do Edgar, que tem esse refinamento, esse olhar de pontuar essas normas mesmo acadêmicas, né? Então o teu trabalho ele tem muita citação, que é um caráter de artigo científico mesmo, né? Então a busca por essas referências, dados, gráficos, imagens, tudo muito bem pontuado. Eu encontrei assim quase nenhuma afirmação que eu pudesse falar assim, puxa, aqui faltou uma referência mais incisiva. Então já te parabenizo por isso. O seu texto ele tem essa formalidade mesmo que vem da academia, tá? Então, parabéns. Tem poucas perguntas para te fazer, acho que são mais comentários, assim, que eu fui lendo, fui conversando inclusive com a minha irmã sobre o trabalho. Minha irmã é cientista ambiental, então eu pude compartilhar com ela esse texto, a gente fez vários comentários, ela também elogiou, te parabenizou. E eu queria falar um pouco, Maria, assim, na introdução do seu trabalho, eu senti falta de um ponto, assim, já queria começar por isso, que você disse que o objetivo é compreender quão eficiente é a divulgação científica e a comunicação sobre esse problema no Brasil e no mundo. E aí eu senti falta dessa perspectiva do Brasil, né? Talvez, eu fiquei pensando aqui que uma sugestão para você seria fazer de repente um formulário, até pegar um pouco dessa bagagem dos artigos que você leu e aplicar de repente aqui na escola, sabe? O que as pessoas sabem sobre isso, né? Você já ouviu falar? Ou de repente colocar mesmo essa mesma metodologia que você apresentou aqui desses artigos que você leu, acho que tá na página 19, né? Que tem um gráfico que você vai colocando a porcentagem com vários, aqui ó, resposta pública para a pergunta. Se você precisasse decidir quais políticas relacionadas ao ambiente marinho e mudanças climáticas teriam que ser priorizadas pela União Europeia, quais 3 você selecionaria da lista abaixo? Então, de repente, colocar uma lista e ver o que a comunidade da escola sabe sobre isso, né? Aí, tudo bem, que não daria para você realmente afirmar que no Brasil as pessoas têm essa percepção. Mas, pelo menos, acho que num recorte daquilo que você está tendo acesso, você já teria algum dado sobre isso, né? Já que você coloca que esse é um dos objetivos. E aí aparecem esses 3 trabalhos que mostram realmente como que a população geral
tem acesso a isso, mas não faz esse recorte para cá, para onde a gente tem mais contato, tá? Então isso é só uma sugestão, caso você queira fazer um próximo passo. Eu só queria falar que, na verdade, esse era o meu objetivo com a monografia. Tipo, a primeira coisa que eu queria fazer uma pesquisa, assim, tipo, o meu objetivo era, sei lá, umas 1000 pessoas responderem, e era o que eu estava em mente, mas acabou que, tipo, eu fui me envolvendo muito na parte da introdução, e acho que isso foi algo que passou batido, porque eu fiz a introdução primeiro, sem saber exatamente o que eu ia tratar. Então, quando eu fui rever a introdução, acho que a parte do Brasil passou. Porque a gente não achou nenhuma pesquisa já existente sobre o Brasil e eu não tinha recursos nem tempo para desenvolver uma pesquisa que eu ia ter que gastar fazendo gráficos e tudo mais. Então, infelizmente, foi algo que eu queria muito ter feito, mas não foi possível. Não, mas seria muito legal, né? Porque você teria dados e ainda poderia dividir até por faixa etária isso. Então, será que os funcionários têm acesso, né, que é um público adulto, tem acesso a esse tipo de informação diferente, por exemplo, das crianças? Será que isso é tratado nas aulas de ciências, né? A gente teria um espectro maior de acesso a esse tópico da acidificação. Mas que legal que isso era, enfim, a tua proposta, né, inicial de trabalho mesmo. Gostei bastante que você começa a pontuar, né, a sedimentar o terreno falando da divulgação científica. Acho que o seu capítulo 1, assim, ele é essencial para qualquer pessoa que queira produzir ciência, que é ter noção que, para mim, eu acho que eu concordo com você nesse sentido, que o propósito é fazer que a gente estoure a bolha acadêmica, né? Que isso chegue até as pessoas. E eu pontuei isso no seu trabalho, que você faz eu dialoguei com o texto, né, no seu texto, então gostei muito dessa sua afirmação, você traz dados e análises, né, sobre a divulgação científica que eu concordo plenamente, né, que a gente tem esse problema mesmo, que é de comunicar, né, a minha área, que é a área da física, a gente tem muito problema em dialogar com as pessoas daquilo que está sendo produzido na universidade. A física de ponta, por exemplo, pouco chega na educação básica, né? Física moderna, assim, Einstein, 1905, a gente quase nem fala disso na escola. O que dirá o que está sendo estudado agora, assim, nas pesquisas recentes. Então, também faço essa crítica, né? Será que a gente, academicamente, nós três que somos também, temos essa trajetória na academia, será que a gente faz esse diálogo, né, com as pessoas? Então, gostei bastante. E aí você faz até uma afirmação aqui na página 13, que é quando você introduz o capítulo 1, né? Você fala assim: desde o início da construção do conhecimento, sempre houve a intenção de torná-lo público. E eu fiquei pensando, será que a gente sempre teve essa intenção? Porque às vezes eu acho que não, eu acho que tem um ego acadêmico, sim, e que quer mantê-lo preso, né, ali dentro daquele ambiente. Mas ao longo disso foi como você abriu o seu capítulo. Aí depois eu fui vendo que não, que você defende que aquilo seja, que essa bolha seja ultrapassada. Então eu falei, ufa, ainda bem que ela termina o capítulo dessa forma, que é da necessidade de divulgar mesmo, né? Que eu assustei quando eu li isso no começo. Aí, passando um pouquinho mais adiante, na página 16, Maria, você fala de uma fonte que você pesquisa, que chama New Text, acho que é isso, né? No final da página. E aí eu não sei, eu não conheço essa fonte. Você fala que é um banco de dados, né? E você traz esses dados concretos num recorte temporal, mas eu queria saber um pouco que fonte é essa. Então, essa foi uma pesquisa que até quando a gente estava fazendo a revisão para ver se eu não tinha esquecido de nenhuma citação, que ele colocou, tipo, e a referência dessa parte. Porque, na verdade, essas duas pesquisas que são citadas nessa parte são dessa... Eu não vou saber citar o nome da pessoa, mas que está na página 17, esse de 2021, e que eu, assim, vou falar que não pesquisei exatamente, mas o que eu entendi pela leitura é que seria, tipo, um banco de dados que tem, tipo, todos os artigos de jornais da União Europeia, né? Não, da Nova Zelândia. Então foi isso que eu entendi, mas que não foi algo que eu fui a fundo também. Entendi. É porque eu acho... Bom, da minha interpretação, como você coloca, né, essa parte está dentro do capítulo de divulgação científica ainda. Eu fiquei me perguntando se essa fonte, esse banco de dados, era um banco de dados importante para esse tipo de divulgação.
Porque a gente tem no Brasil, por exemplo, banco de dados que são específicos de uma área. Eu que sou da área da astronomia, a gente tem bancos de dados de artigos de astronomia publicados no Brasil. E aí eu fiquei me perguntando, será que isso daqui, essa fonte, ela é importante para essa área? Porque poderia ser. Então, por isso que eu estou te perguntando, tá? E aí, Maria, eu vou passar para o capítulo 2 e queria perguntar para você também, assim, como que você chegou nesses 3 artigos? Que você que você mergulha nos 3 artigos, né? Traz bastante dados sobre eles, ainda mais no primeiro artigo. Como que você chegou neles, né? Foi por busca de palavras, foi num banco, você já conhecia, foi uma revista? Não, todos eles eu cheguei neles, tipo, pesquisando mesmo comunicação sobre a edificação dos oceanos, pesquisa sobre a população, e acho que eu tenho uma certa dificuldade em pesquisar no Google Acadêmico, então foi mais com a ajuda do Ed. E assim, foi muito difícil achar, na verdade, além desses 3, só tinha mais um artigo que falava sobre a edificação dos oceanos, que eu pude encontrar, então na seleção foi o uso que eu consegui achar mesmo. Mas o outro que eu mencionei, eu até menciono ele ao longo do texto, mas não como algo que vai ser para análise, só como uma citação, porque ele na verdade, tá desenvolvendo um trabalho sobre a divulgação científica no museu, e aí ele fala que fez uma pesquisa simples se funcionou ou não, e aí eu coloquei ele como uma das opções na conclusão, que seria de uma próxima estratégia para comunicar. Porque eu até pensei, nossa, será que esses artigos estão dentro desse banco de dados que esse Newtek? Aí eu falei, bom, como ela não escreveu, também acho que talvez não seja por esse caminho, né? Então, achei só que ficou faltando colocar mesmo de onde você tirou uma busca no Google Acadêmico. Você poderia até ter feito assim, colocando essas palavras-chave, não apareceu nenhum. Então, quais palavras-chave eu usei para que esses artigos aparecessem? E aí, será que a divulgação está sendo feita da forma como eu acredito que deva ser mesmo? Então, achei que faltou pra gente se situar mesmo, da onde você tirou esses trabalhos, tá? E aí, Maria, eu queria falar com você desse gráfico da página 19. Esse gráfico, você fala que... Eu queria saber, na verdade, de você, porque nesse gráfico você fez uma adaptação, né, da figura, ele não aparece uma opção para o público da acidificação dos oceanos, não aparece. Mas eu queria saber de você, Maria, onde você encaixaria desses tópicos que estão aqui a acidificação dos oceanos? Bizarramente, eu estava fazendo isso ontem, eu ia colocar essa parte na minha apresentação. Adivinhei! Achei que não estava ficando esteticamente decente para apresentação, mas pensando nisso mesmo, eu colocaria nesse desenvolver tecnologias para remover o dióxido de carbono da atmosfera, né, que eu acho que esse é o básico. Mas também tem algum que era sobre navios reduzir a emissão de gases de efeito estufa em dos navios. Eu acho que teria relação por ser gases de efeito estufa. Mas, se eu não me engano, deixa eu dar uma revisada aqui. Pode ser mais de um também, né? Então eu acho que eu encaixaria nesses 2. Quando eu fui fazendo a pesquisa, assim, olhando todos, foram os únicos que eu consegui achar. Acordar compromissos internacionais para reproduzir as emissões, acho que é reduzir, não reproduzir, as emissões de gases de efeito estufa. Acho que esses que falam sobre os gases de efeito estufa, mesmo que a acidificação dos oceanos é mais só o dióxido de carbono, acabam tendo relação. Mas é até algo que foi abordado na pesquisa e que eu não consegui trazer muito, que era essa questão das perguntas em aberto, que ninguém falava, na página 20, não tinha as palavras disponíveis, né? Você tinha que falar alguma opção. E aí não tem a acidificação dos oceanos. E nesse daqui eu não achei nem nada possível, tirando as mudanças climáticas, que ainda não significa que a pessoa sabe que as mudanças climáticas estão afetando os oceanos. Isso. Eu lendo aqui o gráfico, esse da página 19, eu fiquei nesse movimento de tentar identificar onde a gente poderia encaixar, né? Eu elenquei, não sei se você concorda, a gente tá aqui para conversar sobre isso, né? Esse que você falou, acordar compromissos internacionais, né? Acho que é reduzir mesmo as emissões de gases do efeito estufa. Depois, desenvolver tecnologias para remover dióxido de carbono na atmosfera. Não sei se você concorda.
Coloquei também aumentar a quantidade de energias de fontes de baixo carbono e reduzir a emissão de gás do efeito estufa nos navios e pesquisar os impactos das mudanças climáticas na costa ou no mar. E aí eu fiquei pensando, até que se a gente olhar na porcentagem, não é tão baixo assim, é que a gente não sabe que dentro desses tópicos está a acidificação dos oceanos, né? Essa nuvem de palavras, já que você falou disso na página 20, nuvem de palavras, assim como perguntas abertas no geral, a gente corre esse risco, né? Que ao mesmo tempo abre um leque enorme de possibilidades, às vezes a gente não consegue ter um refinamento da análise. E aí, quando apareceu aqui poluição grande, eu fiquei pensando que a acidificação dos oceanos também tem uma relação com poluição. Você encaixa em mudanças climáticas, mas poderia estar em poluição. E aí precisaria a gente diferenciar, né? Se essa poluição ela é atmosférica ou oceânica. Porque do que eu entendi, a acidificação vem da poluição atmosférica e não do oceano. É que aqui não abre essa margem para a gente pontuar esses dois. Mas na minha interpretação, eu fiquei me perguntando por que não estaria aqui dentro também da poluição. Claro que há um impacto direto com relação a mudanças climáticas, mas também entraria nessa poluição, desde que seja poluição atmosférica e não oceânica, né? Então, na própria pesquisa, a única que eles fazem mais essa ramificação das palavras é da poluição que está aqui na legenda, que ele fala que a poluição são os combinados de menções sobre poluição, limpeza da água, esgoto, poluição da água, poluição do óleo e quantidade da água, qualidade da água. Então, acho que nesse caso a poluição que foi citada não era atmosférica, mas eu também fiquei sentindo falta da pesquisa apresentar se na poluição era a junção de todas essas palavras, o que eram as outras. Mas não tinha, e eu fiquei tipo, tá bom, eu vou ter que lidar com isso. Eu sei que isso nasceu, mas é que é uma análise da própria pesquisa que a gente pode se aprofundar depois, né? Eu já tenho, acabou meu tempo. A tabela que você coloca na página 21, eu achei muito interessante que a parte da acidificação, ela fica no campo, né, de maior porcentagem, que não sabe, não respondeu, então também é um dado que é curioso. E mais curioso ainda, tem uma opção que é impactos nunca serão aparentes, que também eu não entendi, assim, a maior seria de derretimento do gelo, mas, enfim, no meu entendimento poderiam, e essa coluna nem deveria existir, né, porque são tantos grandes impactos naturais que seriam impossível de não serem aparentes em um determinado período do tempo. E acho que é isso, Maria, só para finalizar, assim, eu queria, quando você fala, né, a gente tem uma necessidade de seguir os próximos passos, quais estratégias você acha que poderiam ser eficazes, assim, para a gente deixar mais, não seria democrática a palavra, mas com um acesso maior a esse tipo de tema, porque não é só a acidificação dos oceanos, né, quando a gente entra nessas problemáticas de clima e de impactos naturais, você teria alguma sugestão possível estratégia? Olha, assim, eu li esses artigos todos. Eu lembro que essa, que eu não sei citar o nome, mas que tem até dois, que começa com K, ela é muito interessante e ela trabalha 2 vezes sobre esse mesmo assunto, como se, tipo, em 2021 ou 2020, ela faz essa primeira análise de como seria a estratégia e depois ela desenvolve ainda mais. E são muitas estratégias que eu não vou saber citar todas, mas aqui eu acho que faria mais sentido, e que foi explicitado em vários outros artigos também que eu li, que também é desse que eu falei que poderia ser citado como uma das análises, é a questão de tratar sobre esse assunto nas instituições informais de educação científica, então nos zoológicos, museus e principalmente nos aquários, que até desde que eu comecei o trabalho eu fui em 2 aquários diferentes e nenhum deles falava sobre, com a palavra acidificação dos oceanos, né? Tinha algumas coisas envolvidas, e que eu acho que é aí, nesse momento, que as pessoas estão interessadas em saber sobre o assunto, e uma das pesquisas até fala que elas acham que isso é necessário mesmo, porque, sinceramente, eu não vejo que muitas pessoas têm a intenção de ficar pesquisando na internet sobre essas coisas, e até mesmo numa das pesquisas, pessoas que tinham interesse nas mudanças climáticas não sabiam sobre a acidificação dos oceanos. Então, para mim, o que faria mais sentido e era a forma mais didática, onde a pessoa estaria mais aberta a falar sobre esse assunto, seriam nessas instituições. Só para completar,
CO2 não tem nada sobre o tema, porque isso também é um outro dado, né? E aí traria essa coisa local, que também era um objetivo do seu trabalho. Às vezes a gente acha que uma visita no museu não é nenhum dado, e é, porque lá a gente tem uma série de contatos com ele e outras coisas, né? Mas é isso, Maria, parabéns. Pode. Boa tarde já a todos. Obrigado por ter sido convidado, claro, né? Todos os alunos são muito queridos, mas quando convidam a gente, eles passam a ser mais queridos. Fica a dica, tá, pessoal, do segundo ano. O trabalho realmente está muito bem escrito, né? Há pouquíssimos problemas, digamos assim, do ponto de vista formal, mas de qualquer forma eu li, fiz anotações e deixo a minha copa com você, caso você julgue que deva dar uma olhada em algumas coisas, né? Claro, há pequenas correções, pequenos errinhos que aparecem, por exemplo, na tabela você citou reproduzidas, era reduzidas, esse tipo de coisinha assim, de digitação, mas que dada a urgência mesmo, a gente conseguir colocar as informações todas, a gente acaba cometendo, né? E todo o texto pede um momento em que a gente o termine e entregue, não que não haja coisas que não possam ser reformuladas, né? Mas eu vou começar assim, eu li o texto, fiz as anotações, formulei 3 perguntas, né? Vamos ver se vai dar tempo de fazer as 3 perguntas, mas antes delas eu queria só pontuar algumas coisas. Então assim, do ponto de vista formal, na parte de referências, e são várias referências mesmo, só há 2 delas que estão faltando o autor, né? Então um vídeo, eu sei que é meio chato ficar citando coisas que não são publicações seriadas, tal, né? Mas é importante a gente citar o autor. Eventualmente, quando o autor não aparece, a gente coloca anônimo mesmo, essa é a forma mais correta de citação, mas eu imagino que deva existir algum autor para esses 2 textos colocados, né? Mas eu anotei aqui quais são, tá bom? Não se preocupa com isso. E há 2 referências também que você colocou o número de páginas da referência, né? 450 páginas, né? Claro que ninguém espera que você tenha lido tudo isso, mesmo porque a gente se utiliza das referências para buscar dados concretos, para conseguir realmente formular o problema, explicar o problema, apontar soluções, etc., né? Mas chamou a atenção assim, essa questão das 450 páginas, não há necessidade de colocar o número de páginas para referências desse tipo, né? E vamos lá algumas questões então. Você usou na maior parte do texto da apresentação o adjetivo antrópico para se referir à causa, digamos assim, ou causas que levam à acidificação dos oceanos. Por outro lado, há algumas referências que usam o termo antropogênico, né? Você citou também na tua apresentação. Tem alguma diferença? Existe algo mesmo sutil entre os termos ou são sinônimos? São sinônimos, mas acho que são só palavras tipo com... A Luciana acabou de sair, mas tipo com questões sintáticas diferentes. Então, antropogênico seria você falar tipo o CO2 antropogênico ou o CO2 de origem antropogênica, e aí até esqueci, antrópico seria a ação antrópica. A ação antrópica. E o resto, tipo, algumas outras coisas são antropogênicas, que aí é de origem antropogênica. Na página 9 tem um probleminha só assim do conceito na língua portuguesa, né? Eu sei que existe esse problema também quando a gente vai traduzir, muitas vezes a gente não acha o conceito certo, né? Mas na página 9, segundo parágrafo, está escrito: no entanto, com o constante aumento da concentração de CO2 na atmosfera, ocorre um desequilíbrio químico para a direita. O correto é deslocamento, né? Lembra? O tio ensinou, né? Mas assim, não que a gente não consiga entender, mas desequilíbrio é mais usado no campo da biologia mesmo, né? Você usou o termo desbalanço ecológico, algo assim, mas assim, o equilíbrio é deslocado para a direita, né? Uma vez que você vai mostrar até com as equações na sequência, né? Uma questão interessante, que até você tinha me perguntado quando você estava escrevendo também, e chama a atenção, que são as equações químicas da página 8, né? Que mostram a relação que basicamente, qualitativamente é assim: aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, pelas origens aí várias, né? Mas basicamente por queima de combustível fóssil. Esse aumento da concentração de CO2 vai aumentar a quantidade de CO2 que se dissolve, e aí você tem equilíbrios químicos que vão levar à formação do íon hidrogênio, como se falou na apresentação, que caracteriza o meio ácido, né? Por outro lado, no texto, você fala que isso, consequentemente, leva a uma menor produção de carbonatos, de calcário, se eu não me engano. Acho que é calcário o termo usado, né? Acho que é carbonato, acho que eu falei.
É uma questão bastante complexa, né? Eu só sugiro, assim, caso você tenha interesse, de procurar a fonte Colin Bayard, né? Mas eu anotei aqui para você. Deixa eu colocar Colin C, porque tem um outro Bayard que você citou aqui que eu não conheço, né? Mas o Colin Bayard, ele analisa um pouco melhor essa questão assim do sumidouro de carbono, né? Porque realmente existe uma relação. Quanto mais CO2 que se dissolver, a gente pensa uma tendência maior a parte desse CO2 acabar levando à formação do carbonato de cálcio, né, que seria o sumidouro. Mas, por outro lado, o fato de que quando ele se dissolve, aumenta a acidez dos oceanos, essa acidez, por uma série de outros equilíbrios, poderiam levar à dissolução do carbonato. Então, assim, não é o objetivo do trabalho, claro, mas isso é melhor explicado aí pelo Bayard, que se interessou essa questão que é bastante complexa. Então, isso não é uma pergunta, tá bom? É só uma consideração, né? Outra consideração, antes de entrar nas perguntas, né, que você falou algumas vezes na apresentação, tal coisa muda a química dos oceanos, a química dos oceanos, a química dos oceanos, né? Eu imagino que seja melhor, em termos de clareza, falar muda a composição química dos oceanos, né? Porque a química é uma coisa abstrata, que tem gente que acha que não serve para nada, inclusive, né? Serve mais que a física, com certeza, né? Mas assim, a gente entende, mas só por uma questão de clareza, composição química fica melhor mesmo, que é o que aparece no seu texto, você discorrendo, né? A questão da composição química. Né? Acho que só essa questão é mais, tipo, o que apareceu nas referências que eu tinha, então a maioria delas falava que era uma mudança na química. Sim. Não, essa questão das palavras, mesmo nas referências dos especialistas, se utilizam os conceitos muitas vezes de uma maneira um pouco equivocada, né? É a mesma coisa, não estava aqui numa sequência, mas já que você tocou no assunto, né? Então, assim, absorver carbono da atmosfera, né? A gente fala a planta absorve carbono, né? Em termos objetivos, sim, mas ela absorve carbono, seja a planta ou seja nos oceanos, a partir do gás carbônico, do dióxido de carbono, né? Mas é uma forma de falar simplificada que às vezes pode levar, principalmente para o grande público, a uma confusão, achar que tem carbono na atmosfera, carbono enquanto substância, né? Porque carbono é o nome de uma substância sólida que não está na atmosfera, obviamente, tá bom? Né? Mas aí assim, primeira pergunta, então, vamos começar da mais simples, né? Que você cita logo na introdução, como a Érica bem disse e elogiou a introdução, essa questão do efeito estufa, né? E discorre pouco sobre ele, um pouco. Até coloquei aqui, será que vai ser definido ao longo do trabalho? Porque já na terceira linha do trabalho em si, aparece esse termo importante, né? Na página 7, como consequência dessa atividade, a atividade antrópica, que promove a liberação intensa de gases do efeito estufa. Aí desmata florestas, etc, etc. Eu queria assim, que você definisse para a gente, já que você não fez na apresentação, o que vem a ser o efeito estufa, que é tão importante para a gente entender uma das consequências dele. Concordo com você que a gente poderia considerar como poluição também, mas uma das consequências que é a acidificação dos oceanos. Tá, eu vou falar o que eu lembro das aulas de biologia que a gente teve, mas o efeito estufa, eu acho que era uma consequência das mudanças climáticas, no sentido que ele precisa existir, ele é uma consequência, na verdade, os gases do efeito estufa eles estão presentes, sendo na Terra mesmo desde sempre, a gente estando presente aqui ou não, só que o problema acontece quando começa a existir um excesso desses gases, que eu acho que era o gás carbônico, o nitrogênio, talvez, não lembro os outros gases de efeito estufa, mas o principal poluente é o gás carbônico. E aí o grande problema, que foi o que a maioria das pessoas, elas colocam o efeito estufa como algo negativo, né, que vai ser ruim, mas que na verdade ele não é. O problema é ele em excesso. Então, quando ele começa os gases ter uma grande concentração na atmosfera, ele começa a afetar tanto, por exemplo, o ciclo do carbono, o ciclo do hidrogênio, e aí começa a afetar de uma forma, vai afetando uma coisa, vai afetando outra coisa, e aí, por exemplo, tem a questão das cadeias alimentares, em que inicia com
um animal comendo uma planta, e aí a partir disso o outro animal come o outro, e uma relação predador-presa. Em que no final, esse último predador, que não tem outro predador, né? Ele não é uma presa, ele vai ter uma concentração de carbono cada vez maior, com um aumento da concentração de carbono na atmosfera, que é absorvido o dióxido de carbono, que é absorvido pelas plantas. Perfeito. Como o tema do trabalho em si é justamente essa questão da divulgação científica, tem um jeito de deixar as coisas mais claras pensando no grande público. Como você bem falou, o efeito estufa ele sempre existiu. A gente precisa de gases que consigam aquecer a Terra para formas de vida como a gente conhece hoje, né? Para que a Terra seja habitável, né? O grande problema é o excesso de gás carbônico. Então, uma sugestão, e obviamente esse termo não é meu, aparece nas publicações, é a gente começar a falar efeito estufa intensificado, né? Ou aquecimento global excessivo, né? Isso para o público geral faz uma diferença, né? Porque assim, a gente ouve muita bobagem mesmo. Eu me lembro de um programa da Xuxa há bastante tempo. Vocês não conheceram a Xuxa, né? Conheceram? Ah, então não tão velho assim, né? A gente conheceu Napoleão. A gente conheceu Napoleão. Que num programa muito bem feito, inclusive que chamava-se atenção para questões ambientais e tal, e uma criança entrava com uma placa assim, escrito abaixo gás carbônico, né? Então assim, claro, o gás carbônico não é vilão, o que é vilão é o excesso de gás carbônico. Então, são pequenas coisas que em termos de comunicação a gente chega melhor, digamos assim. A população que não é especialista, nunca a gente vai ter uma população especialista em tudo, né? Então fica aí uma sugestão, né? Bom, a segunda pergunta então, lá na página 13, vamos lá, no final do primeiro parágrafo do item 1.1, você já tocou nessa questão, mas não foi nela, então eu vou, tá bom? Não combinamos, tá? Você fala assim, dessa forma, com a proximidade que está sendo desenvolvida entre a ciência e o senso comum, a democratização do conhecimento tem se mostrado cada vez mais próxima. E aí eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. O que vai levar a essa democratização do conhecimento? É só uma questão de abordagem nossa? Uma vez que a gente tem uma abordagem melhor, esse conhecimento será mais democratizado? O que falta para que de verdade o conhecimento seja democratizado ao ponto de a gente perceber a seriedade que existe na acidificação dos oceanos, por exemplo? Acho que no meu trabalho, assim, eu chego à conclusão de que, principalmente a partir da análise dela, de algumas das pesquisas, que existe um interesse da população a respeito do tema, né, na verdade, não do tema específico da acidificação dos oceanos, mas das mudanças climáticas, mas o problema está realmente na efetividade da comunicação, da divulgação científica, né, que até, só um parênteses rápido, que a Erika estava falando, eu achei interessante trazer. Quando eu fui estudar, o tema do meu trabalho seria quão eficiente é a comunicação sobre a acidificação dos oceanos. Só que comunicação científica é a comunicação que ocorre entre os acadêmicos e não para fora, para a população que não faz parte da academia. Então eu resolvi mudar para divulgação científica para fazer mais sentido, mas fecha parênteses. Então, essa questão da democratização, pela minha pesquisa e por conta desse tema específico, eu acredito que seja uma questão de mudar as estratégias de comunicação para que ela seja mais efetiva. Bom, não concordo com o que você falou, é uma questão importante também. Eu só acrescentaria, né, agora puxando um pouco para a nossa área, que é a área de educação, né, a importância de a gente realmente conseguir construir uma educação que dialogue mais com os problemas da humanidade, com os problemas que nós vivenciamos e que nos afetam mesmo, né? E infelizmente a gente está muito longe ainda, né? Mesmo no meio da educação, é aquela história, não causa nenhum constrangimento entre as pessoas elas falarem coisas do tipo, eu sou péssimo de matemática, nossa, eu não sei nada de química, você acredita? Parece assim, é algo que não causa nenhum constrangimento. E eu sempre falo assim, o oposto, é como se eu, professor de química, falasse coisas do tipo assim, gente, eu odeio ler, né, eu detesto escrever, né? Então assim, como a gente percebe que do lado da ciência,
a gente sente assim, que a gente está muito distante ainda dessa educação que dialogue mais, né? A ponto de a gente perceber essas falas assim, que são comuns e são sintomáticas, às vezes, de quando o trabalho falta ainda para a gente conseguir construir essa escola que, enquanto projeto, dialogue mais, digamos assim, também com os problemas, entre aspas, de origem científica, porque os problemas são problemas, né? Essa questão do científico é uma divisão didática, né? E aí, para terminar, então, e te ouvir um pouco mais, né? Porque assim, eu formulei a seguinte questão, né? Que qual que é o limite entre o que as pessoas falam e fazem de verdade? Então, você citou 3 artigos aqui onde algumas consultas foram feitas, algumas em museus também, né? Um deles fala que foi em museus, está todo o procedimento descrito aqui em Minas Gerais, né? E existe essa questão, as pessoas conhecem pouco ainda sobre a acidificação do oceano, já em relação a outras questões, elas conhecem mais. E eu queria que você terminasse falando assim, qual que é esse limite? Que limite existe? O que muda de verdade eu saber que existe determinado problema? Ou seja, o quanto que isso impacta na ação dessas pessoas, na ação cidadã dessas pessoas, se é que impacta, né? E que você encerrasse essa sua bela participação nessa defesa pública do seu trabalho, ao que eu já dou os parabéns novamente. Acho que essa foi uma questão que veio muito à minha cabeça e que eu colocava e aí eu falava, mas eu tô tirando essa referência de onde? É só tipo, eu acho que melhorar a comunicação e que as pessoas saibam sobre esse assunto vai melhorar alguma coisa na nossa situação. E aí, com a leitura de diversos artigos mesmo, eles afirmavam que a comunicação, ela sendo efetiva e a população tendo conhecimento sobre a acidificação dos oceanos ou qualquer outro impacto ambiental, ela pode aumentar e instigar mesmo a população a fazer algo a respeito. E que, assim, também é algo que é mais pessoal meu, assim, eu tenho uma dificuldade de entender o que a gente, como indivíduo, fazendo alguma coisa, o que vai mudar com as outras 7 bilhões de pessoas não fazendo nada. Mas acho que é uma questão muito pessoal mesmo, de você entender que a sua ação vai impactar a ação do outro, que vai impactar a ação da próxima pessoa, e isso pode acabar gerando, que acho que a gente falou um pouco disso na apresentação do Davi, que uma pequena mudança é melhor do que nenhuma mudança. Então, acho que seria isso, e aí instigar as pessoas a fazerem uma mudança pode impactar na maneira de preservar os oceanos. Perfeito, obrigado, assim seja, né? Obrigado, Maria Clara, obrigado por terem vindo. Então, só para finalizar, parabenizar a banca por todas as colocações sensacionais que vocês trouxeram, textuais, de questões de aprofundamento do trabalho, de questão de referência. Eu acho que foi um trabalho muito rico, com uma análise muito rica, uma devolutiva muito rica, você soube muito bem responder as questões que foram apresentadas. Eu fico muito feliz de poder ter orientado esse trabalho que vem já de uma trajetória sua desde o ano passado, né? Que é um reflexo da sua participação na Olimpíada de Química com a professora Juliana, que infelizmente não está aqui, mas ela falou que ela queria muito sucesso. Depois eu vou mandar o seu trabalho para ela ler também. Ela com certeza também fará seus comentários e vai devolver para você. Mas é muito legal ver que esse é um trabalho que vem sido trabalhado ao longo dos anos já, né? Então, primeiro nas Olimpíadas, aí agora aqui, quem sabe mais pra frente, né? Então, agradeço a participação de todos, uma salva de palmas para eles. Boa, Maria! Já acabou, já acabou.